por isso que eu tô dizendo que é tão importante a gente olhar para você e para os teus sintomas. Porque o primeiro passo vai ser te desinflamar. Desinflamar a tua alimentação, cuidar desse teu intestino. Se o intestino tá preso, colocar esse intestino para funcionar. Porque a absorção de nutrientes, ela depende de um intestino que funcione. Não adianta. Já cansei de ver vocês chegarem com um monte de suplemento, não sabe nem como é que toma. Mas com o intestino preso, tá gastando dinheiro à toa. O corpo não vai conseguir absorver isso tudo. O primeiro passo é cuidar do teu intestino. Esse intestino tá funcionando? Não tá? Não tá por quê? Tá faltando fibra? Tá faltando água? Qual é a causa do teu intestino não funcionar? Eu preciso resolver esse intestino. Comecei a arrumar a casa, comecei a cuidar desse intestino, coloquei ele para funcionar, te dei fibra, te dei fruta, legume, verdura, eu vou entender ali o que mais está faltando, como é que eu vou te dando mais nutrientes. Reduzir industrializado, reduzir excesso de doce, lembrando que se o teu intestino é preso e você come muito doce, talvez esse intestino preso esteja fazendo você comer muito doce. Tá entendendo que é diferente você ter muita vontade de comer doce uma semana e você ter vontade de comer doce o mês inteiro? Então, meu problema não é a tua vontade de comer doce na TPM. Meu problema é quando você chega dizendo pra mim que você não consegue controlar o doce o mês inteiro. A vontade de comer doce na TPM é fisiológica. O problema é o mês inteiro. Então, eu preciso resolver essa vontade de comer doce o mês inteiro. Por que você tá com vontade de comer doce o mês inteiro? E aí, eu já falei isso pra vocês algumas vezes, né? A vontade de comer doce muito grande podem ser inúmeras coisas. Então, a gente vai levantando possibilidades. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Então, pensem nisso. Eu preciso arrumar a casa. Eu preciso entender quais são os sintomas. Eu vou desinflamar, vou incluir mais nutrientes, mais comida e vou entender quais são os meus sintomas específicos, porque o meu sintoma pode ser enxaqueca e o teu sintoma pode ser a cólica. O magnésio vai servir para mim, que tenho enxaqueca, e para você que tem cólica, vai. Mas às vezes, para cólica também é muito legal, por exemplo, um ômega 3, que é anti-inflamatório, né? O ômega 3 é muito bom para quem tem cólicas muito grandes, porque que quando a mulher tem endometriose e ela tem cólicas incapacitantes, além de todo o quadro de endometriose, mas por que a gente sempre vai usar ômega 3 com essa mulher, em doses até maiores? Para amenizar essa cólica. Então, cólica e ômega 3, combinação perfeita. A cólica é muito grande. Outra coisa importante, quando essa menstruação vem, já que a gente está falando aqui de cólica, essa menstruação, ela tem muito pedaço, muito coágulo. Aqueles pedaços, gente, aquilo pode ser característica, sabe de quê? De inflamação. Se a tua menstruação é cheia de pedaço, tá inflamada. Já tive menstruação cheia de pedaço, com muito coágulo. Isso não é saudável. Então, olha como o corpo, por isso que eu tô dizendo pra vocês que o corpo mostra. Esse ciclo menstrual, ele fala sobre a sua saúde. A menstruação tá cheia de pedaços, você tá cheio de sintoma, cara, tá tudo errado. Resumindo, tá tudo errado. Então a gente precisa resolver isso. Eu preciso te desinflamar para essa menstruação, para você sangrar menos, né? A mulher tem um sangramento ali, uma semana, um ciclo muito intenso. Ué, será que tem uma predominância? A gente já falou sobre isso aqui. Será que você tem uma predominância estrogênica? Será que os teus hormônios estão desregulados e é por isso que o teu ciclo é tão longo? É por isso que você sangra tanto? Então a verdade é que o corpo está sempre falando com a gente. O corpo tá sempre mostrando pra gente quando as coisas não estão bem. Ele tá sempre sinalizando, mas a gente não tá atento pro que o corpo tá querendo mostrar pra gente. É por isso que a gente tem que se conectar e prestar atenção aos sinais e sintomas que esse corpo tá dando pra gente o tempo todo. Então, outro sintoma muito comum, eu já sofri muito com esse, muito mesmo, desde novinha. Eu lembro que na época, eu nem sei se eu já tava na faculdade, mas a ginecologista que passava pra mim, óleo de prímula. Óleo de prímula é maravilhoso para você, mulher que sofre de muita dor na mama. A minha ficava de um jeito que eu virava pro lado à noite para dormir e morria de dor. Nem dormia direito. Alguém sofre de mastalgia? É uma dor, né? A gente vira aqui, vira para lá, para um lado, para o outro e dói muito. Então, óleo de prímula é maravilhoso. Eu gosto de recomendar 3 meses de uso de óleo de prímula. Pode ser óleo de prímula, pode ser vitamina E também. Os dois funcionam super bem. De 500 miligramas a 1 grama é o que eu costumo usar. Às vezes eu faço até assim, ó, 1 grama no primeiro mês, 500 miligramas nos 2 próximos meses. E os resultados são incríveis. Então, se sofre muito de dor na mama, óleo de prímula vai te ajudar
Muito, 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 muito. Óleo de prímula ou vitamina E. Óleo de prímula, 500 miligramas a 1 grama. Vitamina E, normalmente a gente usa 400 UI, né? A unidade de medida. Funciona super bem também. Que mais? Cólica, falamos, né, da vitamina D, falamos do ômega 3 aí, irritabilidade, magnésio, vitamina D. Então você tá vendo como isso também vai se complementando? São várias vitaminas e minerais que atuam em vários sintomas, não é um sintoma específico. Então quanto mais bem nutrida você tiver, menos esse corpo vai sofrer com esses sintomas, né, pré-menstruais. Quanto mais variedade, uma coisa que eu sempre reforço muito, gente, é a rotação. Rodiziar alimentos. Vocês às vezes entram em uma da praticidade. Na praticidade, quando vê, passa o mês inteiro consumindo o mesmo tipo de legume, só come o arroz tal e o feijão preto. Então, quanto mais você rotaciona isso, mais variedade de nutrientes você tá tendo. Então, ao invés de passar um mês inteiro comendo, né? Falei pra vocês que o feijão tem muita vitamina do complexo B, as leguminosas, né? Ao invés de passar um mês inteiro comendo só feijão preto, por que não comer feijão preto, grão de bico? Se é difícil rodiziar ao longo da semana, ao longo da mesma semana, faz um por semana. Essa semana do feijão preto, essa semana da lentilha, essa semana do grão de bico, rodizia isso. É uma forma de você ir variando os nutrientes, porque a gente vai entrando também nessa saga tão grande só de suplemento, que a gente sai se entupindo de um monte de coisa, não sabe nem como tomar direito, e o básico a gente não faz, que era o básico e o principal, que é ajustar essa alimentação. Então, o primeiro passo sempre vai ser a alimentação. A suplementação, ela entra para dar um plus. Só que tem pessoas que têm muitos sintomas e esse suplemento ele vai ali somando, ele vai ajudando um pouco mais. Então, realmente, para mim, mesmo tendo uma alimentação anti-inflamatória, as dores na mama era algo que persistia. Então, quando isso volta, eu fico anos, é muito legal, eu fico anos sem sentir. Quando ela começa a voltar, eu faço de novo o óleo de prímula, eu faço de novo a vitamina E, tomo um pouquinho, paro e eu fico super bem novamente. Então, é muito importante que a gente veja isso, né? Como é que eu tô ficando? Amenizou o que eu tava sentindo? Caramba, que horas era aquela enxaqueca? Deixa eu reparar se com a suplementação, se com o ajuste alimentar, com a desinflamação, minha enxaqueca melhorou. Deixa eu ver aqui, tomei o magnésio, tinha muita enxaqueca. Melhorou, diminuiu. Tem muita mulher também que tem muita insônia no período pré-menstrual. O magnésio também é muito bom para o sono, lembra? Ele faz relaxamento. Então, ele é muito bom para ajudar na qualidade do teu sono. Então, se você é aquela mulher que tá ali, pensa comigo, na perimenopausa, menstrua ou não menstrua, um mês vem, um mês não vem. Além disso, somado a isso, você tem já uma certa insônia da perimenopausa. Tá entendendo que esse magnésio vai ser ótimo para você? Porque ele faz relaxamento, porque ele te ajuda a ter uma noite de mais qualidade, e isso vai estar ali atuando. Então, por isso que é tão importante a gente ir pensando nisso. Qual é o sintoma que eu tenho? É dor? O que ajuda muito na minha dor? Na minha cólica já entendi. Lari falou que o magnésio ajuda, o ômega 3 ajuda, mas a base é a minha alimentação. Ok. O que ajuda na minha irritabilidade, na minha alteração de humor? Magnésio ajuda, vitamina D é maravilhosa, né? E às vezes, gente, a gente tem outros quadros que consomem aquele nutriente. Então, exemplo, o que eu falei pra vocês no início? Que se você é mulher, toma anticoncepcional, você, teoricamente, você não ovula. Mas, mesmo não ovulando, pode ser que você tenha um leve sintoma de TPM, né? Que seria uma TPM mais amena do que quem ovula, sem sombra de dúvidas. E que essa TPM já te mostra uma inflamação, porque você nem ovula, porque você está tendo esses sintomas, correto? E o anticoncepcional, o que é muito importante a gente entender? O anticoncepcional faz depleção de várias vitaminas e minerais. Ferro, vitamina B12, esse magnésio pode estar diminuído. Então, o uso do anticoncepcional a longo prazo vai fazer depleção das vitaminas e minerais. Então, pode ser que isso exacerbe mais os sintomas que você tem, porque você está com várias deficiências aí, não corrigidas.
Então, é o que eu sempre falo, o combo perfeito é você ter um exame para a gente conseguir fazer essa avaliação de uma forma completa. Eu preciso associar os sintomas que você tem com os parâmetros que estão ali nos teus exames, só que o corpo fala. Então, a gente, mesmo que você chegue e me conte teus sintomas sem ter exame nenhum, só pelos sintomas, muitas vezes, eu já consigo te ajudar a entender o que está acontecendo. Então, exemplo, se você fala pra mim, Lari, tô muito esquecida, eu já penso logo, ih, como é que tá essa B12, sabe? Então, a clínica é soberana. Estejam atentas aos sinais que o corpo de vocês dá. Então, a gente tá sempre tão corrido, tão ocupado, que a gente nem presta atenção no que o corpo tá dizendo pra gente. A gente não tem nem tempo de entender. A gente só tem tempo de reclamar. Deixa eu botar o carregador aqui. Ai, que saco essa TPM, né? A gente só reclama. Ai, meu Deus, lá vem minha menstruação. Ai, sai de perto de mim, que eu não aguento, que ninguém me encosta. Tô de TPM. Aí eu te pergunto, como é chato? Aí você tá num evento importante, você tá com pessoas especiais e tá altamente irritada. Você tá ali num evento legal e tá cheio de cólica. Vai se conformar em ficar vivendo assim o resto da vida, até parar de menstruar, até entrar na menopausa? Gente, não faz o menor sentido. Eu, mais uma vez, repito pra vocês. Quanto mais eu desinflamo o meu corpo, menos sintomas de menopausa eu tenho. Eu sofro muito. Menos sintomas de menopausa. Menos sintomas de TPM eu tenho. Eu sofro muito pouco. Eu abro o calendário, muitas vezes aparece pra mim, né? 2 dias, 1 dia, e a menstruação tá chegando. É assim que eu muitas vezes me toco. Por quê? Porque eu quase não tenho sintomas. E eu tinha muitos sintomas quando eu tomava, né, o anticoncepcional. Então a gente precisa entender que a base é cuidar do problema, é desinflamar o corpo. Desinflamar o corpo é base para tudo. Mas você precisa ter a clareza do que você tá tendo hoje no teu estilo de vida que tá te inflamando. É o teu intestino preso que não te permite desinflamar? É o excesso de remédio, porque você tem tantos sintomas que você vive se entupindo de remédio, tá sobrecarregando esse fígado. Todo dia você sente dor de cabeça, se entope de remédio para dor de cabeça. Todo dia você sente cólica, é uma dor, um desconforto, tá se entupindo de remédio. Coitado desse fígado, que tá cheio de remédio aí para poder depurar. Você nova, se entupindo de remédio, sem necessidade. Quando você estiver 60 anos ali, 70, 80, como é que vai ser, sabe? Então, que sobrecarga que você está fazendo com o teu corpo? É o excesso de açúcar? É o excesso de doce? O que hoje você está incluindo na tua rotina? É a falta de exercício físico? É o sono que não é de qualidade? O que hoje está inflamando tanto esse corpo? E esse corpo está te mostrando como resposta essa TPM tão intensa?